Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre desvendando os segredos da atração sexual. O que se passa na cabeça de homens e mulheres sobre amor e sexo, de Alan e Barbara Pease, esse casal especialista em comportamento humano, autores de Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Essa obra aqui, a nossa espécie é a única que se confunde no jogo do amor. As outras espécies não se confundem. Vamos falar sobre Em Busca da Pessoa Certa. Falar também sobre por que o Ocidente acabou lidando tão mal com a questão do sexo. Quase todos nós crescemos acreditando que um dia iremos encontrar a pessoa certa, aquele ser especial com quem estamos destinados a ficar por toda a eternidade. Mas no caso da maioria das pessoas, a vida real não atende essa expectativa. Muitos costumam se casar acreditando que permanecerão unidos até que a morte os separe. A verdade, porém, é que os índices de divórcio em muitos países já ultrapassam os 50%. Ou seja, metade dos casamentos terminam, não duram a vida toda. E a porcentagem de casos extraconjugais está estimada entre 20% e 60%. Ou seja, quase varia, né? Mas em alguns casos até a maior parte dos relacionamentos. Com as mulheres na menor média e os homens na maior. 20% são as mulheres que traem, né? Casos extraconjugais. E 60% dos homens traem. Puta que pariu. A taxa de divórcio entre aqueles que moraram juntos e depois se casaram é de 25% no Canadá e na Espanha. Na Suécia, na Noruega e na França é superior a 50%. A incapacidade de ter um relacionamento bem-sucedido é vista como um fracasso pessoal pela maioria das pessoas. Isso leva milhões de indivíduos a fazer terapia. O conflito dos relacionamentos, porém, é comum à maior parte das espécies, incluindo a humana. Nos anos 80 acreditava-se que quase todo o nosso comportamento resultava do aprendizado. Mas agora sabemos que a maior parte dele é inerente a nós, é genético, né? É biológico, bioquímico. Desde o fim do século XX, pesquisadores do comportamento humano vêm divulgando uma quantidade enorme de conhecimentos científicos para mostrar que já nascemos com um circuito cerebral que influencia nossa maneira de agir. Também sabemos que fatores culturais e uma série de forças ambientais entre professores, amigos, pais, empregadores influenciam o modo como pensamos e agimos. O resultado é que a nossa natureza e a criação que recebemos estão interligadas de forma complexa. Imagine que em seu cérebro há um sistema operacional complicado como o de um computador. Se nasceu com ele, esse sistema tem posições padrão, ou default, as quais retrocede quando está sob estresse. É a nossa parte natural. O lado relacionado à criação se refere ao nosso ambiente, que corresponde ao software, que roda em nosso hardware. Natureza é igual ao hardware do nosso cérebro. Criação é igual ao ambiente ao nosso redor, a cultura, o ambiente. Isso quer dizer que não estamos inteiramente à mercê do DNA, não só genético. O cérebro humano desenvolveu lobos frontais que nos permitem decidir como agir, mas é importante entender que possuímos uma bagagem do nosso passado ancestral. O desenvolvimento do córtex cerebral, a área do cérebro que compara e analisa as informações de todos os órgãos sensoriais e que organiza as memórias e os processos de reflexão, nos permitiu pensar, fazer escolhas e superar nossa natureza intrínseca na maioria das situações. Em relação a sexo, amor e romance, no entanto, aquele sistema que herdamos ainda nos incita a ter as mesmas preferências que os nossos ancestrais e a fazer o mesmo tipo de escolhas que eles faziam. E, como você verá, não há como escapar disso. O ambiente artificial da chamada igualdade que criamos, na qual fingimos uns para os outros que todos desejamos coisas idênticas, não é nada mais do que um software politicamente correto, para poder disfarçar a nossa imoralidade natural. Homens e mulheres querem coisas bem diversas em relação a sexo e amor. Nem melhores nem piores, apenas diferentes. E elas costumam ser ditadas pela nossa programação cerebral. Podemos fazer escolhas conscientes sobre o que pensamos desejar, porém o sistema que herdamos dos nossos ancestrais nos fará ir aonde ele quiser. Este livro mostra que as mulheres estão tão interessadas em sexo quanto os homens, ou em fazer amor, como elas dizem, e explica como as necessidades sexuais masculinas e femininas são desencadeadas por diferentes circunstâncias, condições e prioridades. Examinaremos o que homens e mulheres querem de verdade e lançaremos um olhar sobre casos de relações sexuais casuais.
além de revelar informações sobre sexo e amor que a maioria das pessoas desconhece. Também forneceremos estratégias para aumentar sua cotação no mercado dos relacionamentos. O que é fazer amor? É o que a mulher faz enquanto o homem transa com ela, né? Por que o Ocidente acabou lidando tão mal com o sexo, né? Muitos dos problemas ou bloqueios que o mundo ocidental tem em relação ao sexo podem ser acreditados à Rainha Vitória da Inglaterra e a seu marido Albert, e também ao cristianismo, por ter uma moral extremamente repressora em relação ao sexo, de vê-lo como impuro, algo sujo. O reinado de Vitória, de 1837 a 1901, foi marcado por valores morais rigorosos, repressão sexual e pouca tolerância à criminalidade. A existência da homossexualidade feminina era negada. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, até a década de 50, a homossexualidade feminina, a menina que fosse pega masturbando, ela tinha o seu clitóris cauterizado. Enquanto a homossexualidade masculina era considerada ilegal e tinha castração química. Inclusive, o pai da computação, agora eu esqueci o nome dele, foi castrado quimicamente porque ele era homossexual. Com as conquistas do Império Britânico, os vitorianos se disseminaram mundo afora. No ápice da era vitoriana, a regra mandava ocultar as pernas dos móveis, como as de mesas e até de pianos, para evitar excitação sexual. Ver um calcanhar era sinal de tesão. Nossa, um calcanhar é um pedaço do pé. Depois foi aumentando a canela, depois era o joelho. Hoje só a gente se excita com ultrassom ou com raio-x, porque as pessoas já andam quase nuas mesmo, né? Vitória chegou a decretar que, no meio social mais refinado, peito de frango passaria a ser chamado de seio, e depois proibiu propagandas que mostrassem roupas íntimas femininas. Naquela época, como agora para grande parte da sociedade, a nudez era sinônimo de excitação sexual, de pecado, de coisa suja, né? O puritanismo vitoriano considerava impróprio dizer perna em um círculo formado por homens e mulheres. A recomendação era substituir esse termo pela palavra membro. Nossa Senhora. As mulheres vitorianas ensinadas a nunca se insinuar sexualmente nem ceder a fantasias. Além disso, deviam mostrar total dedicação ao marido, à família e ao país. O sucesso social de um homem era baseado em parte na passividade da esposa, e o conceito admitido por todos era de que as mulheres não tinham nenhuma necessidade sexual própria. Dizia-se então que elas não gostavam de sexo, e que as investidas masculinas as obrigavam a ceder. Livros daquela época sugeriam que um marido decente esperaria fazer sexo com a esposa no máximo uma vez por semestre. E também davam dicas de como os homens poderiam sufocar suas necessidades sexuais mais frequentes. Em linhas gerais, o conselho popular para aquelas mulheres era relaxar, fechar os olhos, abrir as pernas e pensar na Inglaterra. Pensar na rainha. Como o inglês sabe que a sua mulher está morta, o sexo ainda é o mesmo, mas os pratos estão se acumulando na pia. Ai, boa essa. Diante dessa situação, talvez algumas dessas atitudes vitorianas tenham atingido você de algum modo. Se você fica sem graça toda vez que o assunto é sexo é mencionado, que o assunto sexo é mencionado, ou se sente constrangido com piadas sexuais e tenta mudar o tema da conversa, pode atribuir esse desconforto à influência dos valores vitorianos, ao puritanismo vitoriano, né? E ao cristianismo também. É por isso que os habitantes de países de língua inglesa, sobretudo da Inglaterra, têm mais bloqueios sexuais do que os de nações europeias que não foram influenciadas pela moral vitoriana. Caso você não tenha nenhuma relação cultural com essa era, mas ainda assim se sinta constrangido, os Estados Unidos tem muita, né? E lá por isso a repressão sexual é maior do que aqui. E se sinta constrangido a discutir qualquer tópico relacionado a sexo ou sexualidade, então provavelmente conseguirá identificar as raízes desse incômodo na religião ou nos líderes que exerciam o seu poder insistindo que seus seguidores aderissem à sua própria moralidade distorcida. Então isso é um pouquinho de atração sexual, né, da questão da sexualidade, de porque o Ocidente acabou lidando tão mal com a questão do sexo, em busca da pessoa certa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos 347 inscritos no nosso canal. Agradecer também àqueles que ultrapassam por aqui por conta de um conteúdo útil, deixando sua visualização, seu like, seu dislike.
e seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, nessa rede social, no YouTube ou em outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.